Olá, que a graça e a paz de Jesus seja contigo. Continuando aqui com o segundo vídeo aqui do nosso estudo acerca do livro de Isaías, a visão de Isaías acerca do Cristo, né? No primeiro vídeo eu falei sobre a história, né? A visão de Isaías acerca da história do Cristo, onde ele profetiza, né, o nascimento de Jesus, no versículo 14 aqui do capítulo 7, como foi lido. Ele fala sobre a sua família, que Jesus nasceria do rebento, ele seria o rebento do tronco de Jessé, né, da família de Jessé. Então ele viria daquela linhagem lá de Jessé. E ele falou da unção de Jesus, né, que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias, sobre o Cristo. Depois eu falei da missão do Cristo, onde Isaías ele fala acerca da missão do Cristo, que Jesus como o iluminador, Jesus como o juiz, o reprovador, o legislador, libertador, aquele que carrega a nossa carga, Jesus como o salvador, o servo sofredor, também como aquele que carrega o nosso pecado e também como o nosso intercessor, né? Então, nós falamos sobre a história do Cristo, profetizada por Isaías, depois a missão do Cristo, também profetizada por Isaías, o que o Cristo viria a fazer, e agora, dando continuidade ao nosso estudo, vou falar um pouquinho sobre alguns títulos de Cristo, alguns títulos de Jesus. E o primeiro título que nós vemos aqui é o título de Emanuel, né, que foi lido aqui no primeiro vídeo, Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido aí é Deus conosco, né? Então, o primeiro título de Jesus, do Cristo, aqui dado pelo profeta Isaías, é Emanuel, né? E Emanuel é Deus conosco. Então, Jesus é o próprio Deus que veio morar, veio habitar conosco, com o ser humano, né? Emanuel. Então é importante frisar Deus conosco. Jesus é Deus que veio nos visitar. É o próprio Deus que desceu da sua glória, né, que se despiu de toda a sua majestade e se fez servo, se fez homem, né, e veio habitar no meio de nós, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o primeiro título aí é Deus conosco, Emanuel. Depois, Isaías ele vai trazer mais alguns títulos acerca de Jesus, como eu vou mostrar aqui no capítulo 9, no versículo 6, que é um capítulo que traz alguns títulos do Cristo. Então, eu vou abrir o capítulo 9, no versículo de número 6, para a gente estudar um pouquinho. Então, diz assim o versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o primeiro título que nós vemos aqui nesse texto, após Isaías chamar Jesus de Emanuel, no capítulo 7, ele vai também chamar de Deus Forte, né? Então, além do título de Deus conosco, é Deus Forte, né? Então, Jesus, mais uma vez chamado, o Messias aqui, mais uma vez chamado de Deus, né? Deus Forte. Então, é mais um título aqui dado pelo profeta ao Cristo, ao Messias, Deus Forte, né? Também ainda no 9:6, Pai Eterno, né? Ou Pai da Eternidade. É um atributo divino, Pai da Eternidade. Então,
Mais um título que Isaías dá ao Messias, ao Salvador, é Pai da eternidade, né? Ainda aqui, né, nós vemos ainda no capítulo 9, no versículo 6, ele chamando o Messias de Príncipe da Paz, né? Então, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. São três títulos, né? A Deus aí, três títulos importantes. O primeiro, que é maravilhoso, conselheiro. E aí, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Depois, Isaías ainda vai dar mais alguns títulos para o Cristo, como nós podemos ver no capítulo 32. Vamos abrir o capítulo 32, versículo de número 1. 32:1 diz assim. Opa, voltar aqui. Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes, né? Então ele vai chamar aqui de rei de justiça. Eis que um rei com justiça, ou rei de justiça. Eu vou abrir uma outra versão aqui, revista corrigida em português de Portugal. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, né? Então, deixa eu voltar aqui para a versão brasileira. Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Ou seja, ele é o rei de justiça, né? O rei que vai governar e vai governar com justiça. E todos os príncipes governarão com retidão. Então, Jesus aqui é chamado de rei de justiça, porque vai governar e vai governar com justiça, né? Então, é mais um título dado pelo Isaías para o Cristo, tá? Depois, pulando mais alguns capítulos, no versículo 42, verso 1, ele vai chamar aqui, né, o Jesus, aqui, o Messias, de servo divino. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Então, Jesus também é o servo divino. Ao mesmo tempo que ele é o Deus forte, ele é o servo divino, né? É o título dado pelo profeta Isaías ao Messias, a Jesus, tá? É também chamado aqui por Isaías de o braço do Senhor, capítulo 53, versículo de número, capítulo 53, versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta que o profeta Isaías faz. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou quem acreditou? Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, ele se refere ao Messias, ao Cristo. Então, ele é chamado de Emanuel, no capítulo 7, versículo 14. Depois, no capítulo 9, no versículo 6, nós vemos ele sendo chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No capítulo 32, ele é chamado de Rei de justiça. No 42, versículo 1, servo divino. E aqui, no capítulo 53, ele é o braço do Senhor. Isaías ainda chama Jesus de o pregador ungido, que está no capítulo 61, que eu vou abrir para a gente dar uma olhada. Capítulo 61, versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão
aos presos. Então, ele é chamado do pregador ungido. Ele foi ungido para apregoar ou anunciar, né, as boas novas, pregar as boas novas, que é o evangelho, a mensagem de salvação. Então, ele é o pregador ungido. E, andando mais um pouquinho, no capítulo 63, no versículo de número 1 ainda, diz assim, ó: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele é o Salvador poderoso, né? Então, Jesus Cristo, aqui na visão do profeta Isaías, é chamado de Emanuel, é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei de justiça, é chamado de servo divino, braço do Senhor, pregador ungido e salvador poderoso, né? Então, estes são alguns títulos aqui acerca do Cristo que o profeta Isaías profere aqui, né? E continuando, ele ainda traz algumas características acerca do profeta, acerca do Messias que viria, né? Que se completam aí, que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Ele traz algumas características, eu vou voltar aqui para o capítulo 9 do livro de Isaías, tá? Vamos voltar, capítulo 9, no versículo 2, que ele diz assim: uma característica do Messias é o resplendor, aquele que traz o resplendor, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aquele que habitava na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ou seja, Cristo como o resplendor. Nós vemos também lá no capítulo 42, no versículo 9. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Mas então, uma característica do Cristo é o resplendor, aquele que traz luz, né? Uma outra característica é sabedoria. Capítulo 11, versículo 2, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Discernimento espiritual, versículo 3, né, diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, discernimento espiritual. Ele julgará segundo o discernimento espiritual, né? Depois ele vai falar de justiça, ainda no versículo 4, mas julgará com justiça os pobres, como nós já lemos, né? E decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Ou seja, julgará com justiça. Ele será justo, né? O Cristo será justo. E depois, fidelidade, no versículo 5 ainda diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Uma das características do Cristo é a fidelidade. Ele é fiel, né? Deus é fiel. O silêncio, no capítulo 42, né? Vamos lá no capítulo 42, versículo de número 2. Diz assim: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Ou seja, ele é silencioso, ele fica em silêncio, e ainda mais quando o texto lá do capítulo 53 diz que ele foi levado como ovelha, né, para o matadouro, e em tudo continuou firme no seu propósito, não ousou abrir a sua boca, né? Então, silêncio. Mansidão, né, no versículo 3, que diz assim: a cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Mansidão, né? Ele sabe do seu propósito, do seu firme propósito, e foi até o fim e levou a cabo o seu propósito de morrer
na cruz do Calvário pela salvação da humanidade, tá? Tem muito mais características aqui do Cristo, como perseverança. Eu vou deixar os versículos anotados aqui embaixo, tá? Perseverança, sofrimento vicário, compaixão, humildade, sem pecado, poder de salvação e grandeza, tá? Eu vou deixar todos os versículos anotados aqui na descrição do vídeo para você estar indo lá e comparando todos os textos, tá? Eu recomendo que você leia todos os textos. Então, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a descrição sinótica do Cristo, né? Nós falamos da descrição do Cristo por Isaías, e eu quero trazer a descrição do Cristo pelos evangelhos, como Cristo na visão de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João, e também na visão do apóstolo Paulo. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, tá? Que você vai ajudar ao nosso canal a crescer e levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.